Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois, secretário de Pastoral da nossa Arquidiocese e vigário na Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio. E nós estamos continuando a nossa reflexão nessa série de programas sobre a Constituição do Vaticano II, sobre a liturgia, a Sacrosancto Concilium. E hoje temos como esse tema a Sagrada Escritura na liturgia. A Igreja, de vários modos e com o passar dos tempos, volta a compreender e a fazer dos fiéis participantes do mistério da Páscoa. Então, isso é fundamental na nossa experiência de fé. O apóstolo Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ou seja, o centro da experiência do cristão está no mistério da Páscoa de Jesus. Por isso, o Concílio Vaticano II desejou dar todo um acento no mistério da Páscoa do Cristo, sobretudo nos ensinando que a liturgia, que a celebração da Eucaristia, não é outra coisa senão a celebração do mistério pascal de Cristo. Porque é da ressurreição do Senhor que a Igreja vive. Por isso podemos dizer que na liturgia está expressa a própria natureza da Igreja, que é celebrar a ressurreição do seu Senhor e Salvador. Por isso diz a Sacrosanto Concílio número 24, que é muito importante, é de suma importância, a Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas. E ainda diz a Constituição Conciliar que é preciso fomentar aquele amor suave e forte pela Sagrada Escritura. Então vamos agora aprofundar essa ideia. Primeiro, a primeira coisa que a gente destaca é isso, a importância que tem a Sagrada Escritura na celebração litúrgica, na celebração de todos os sacramentos, sobretudo na celebração da Eucaristia. Existe uma íntima conexão entre a liturgia e a Sagrada Escritura, que é algo como que faz parte do que podemos assim chamar o DNA da fé bíblica judaico-cristã, pois isso é uma característica do evento fundador da nossa fé, que é a Páscoa de Cristo. Então, liturgia e Sagrada Escritura estão intimamente conectadas, intimamente relacionadas. Isso é fundamental, como eu dizia, faz parte da própria natureza da nossa experiência do ser cristão, a união entre a celebração litúrgica e a palavra de Deus. Porque é na liturgia que aquela palavra de Deus ganha a sua potência. Quando ela é proclamada na Assembleia Litúrgica, ela ganha uma força, ela ganha uma vitalidade que é própria da palavra. Desde as origens, isso foi entendido pela Igreja como ponto de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e é a fonte da própria fé. É por isso que nas celebrações litúrgicas nós escutamos as palavras, não apenas do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, pois diz a fé da Igreja, ambos os testamentos constituem uma única palavra de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo foram logo entendidas como a chave de interpretação do conteúdo autêntico da Páscoa do Antigo Testamento. Não apenas a morte e a ressurreição de Cristo foi essa chave para a gente compreender a Páscoa hebraica, mas podemos dizer ainda mais, a morte e a ressurreição de Cristo são fundamentais para nós compreendermos toda a Escritura. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento devem ser olhados através da morte e ressurreição de Cristo. De fato, aos olhos dos fiéis, a morte e ressurreição de Cristo revelavam
o cumprimento da intervenção salvífica de Deus. Porque isso é Escritura. A Escritura não é nada mais do que o relato das intervenções que Deus foi realizando na história. Nós, quando lemos a palavra de Deus, não lemos teorias sobre Deus, coisas abstratas, ideias, mas nós lemos fatos. Fatos concretos que marcam essa intervenção de Deus na história. E essa intervenção se deu de modo pleno, se deu de modo culminante com a morte e ressurreição de Cristo. Diz o início da carta aos Hebreus: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, Deus falou outrora ao povo de Israel, mas nesses tempos, que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho. Então isso é fundamental. Deus nos fala por meio do seu Filho. Isso se dá de forma patente na celebração da liturgia, na celebração eucarística. Deus que fala ao seu povo. Esse é o sentido da liturgia da palavra. Deus que está em diálogo com a Assembleia. Deus que está em diálogo com a Igreja. É assim que nós somos chamados a entender a palavra de Deus como uma grande unidade, não como duas partes estanques, duas partes independentes, Antigo e Novo Testamento, mas como uma única palavra de Deus. Por isso que a Páscoa do Êxodo e a Páscoa de Cristo constituem um único evento salvífico. Deus que passa e salva o seu povo. A Páscoa do Êxodo, a Páscoa do Antigo Testamento, que tem o seu cumprimento pleno com a Páscoa do Novo Testamento, com a Páscoa de Jesus Cristo. De fato, a Páscoa histórica, ou seja, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, a passagem de Jesus Cristo, Senhor, pela morte, alcançando a glória da ressurreição, esse evento histórico, essa Páscoa histórica, é ao mesmo tempo a Páscoa litúrgica, porque é a Páscoa que nós celebramos na Eucaristia. Quando nós celebramos, nós não estamos apenas fazendo uma recordação daquele mistério da nossa fé. Nós não estamos apenas lembrando que Jesus morreu e ressuscitou, mas nós estamos tornando aquele ato presente, eficaz, tornado em ato para nós. Este é o poder que Deus deu à igreja por meio da liturgia. Tornar em ato, tornar presente, tornar viva, tornar eficaz a salvação, manifestada concretamente por meio de fatos na história. Então, essa Páscoa histórica é ao mesmo tempo a Páscoa litúrgica, mas é também a Páscoa da igreja, porque a liturgia é a ação da igreja. Então, veja que toda a liturgia, ela se insere nessa dimensão do mistério pascal do Senhor. Não tem como fugir disso. Essa é a chave que nos faz compreender, que nos faz entender o que é a liturgia, celebração da Páscoa de Cristo. A forma pela qual esse evento histórico foi transmitido a nós é por meio do rito. Então essa é a forma em que a igreja crê celebrando. A igreja recebe dos apóstolos, recebe daquilo que nós chamamos de tradição, já vimos em programas anteriores, quando estudamos a Dei Verbum, recebe por tradição essa verdade, esse fato histórico de que Deus entra na história para nos salvar. Então, esse fato nos é transmitido a nós também por meio do rito. É aquilo que nós chamamos de memorial, que em hebraico dizemos zikaron. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus na última ceia. Ou seja, façam os mesmos gestos que eu realizei na última ceia, e vocês estarão fazendo memória, ou seja, estão tornando presente a minha Páscoa de Jesus.
Então isso é fundamental para que a gente compreenda que por meio do rito nós estamos fazendo um memorial, não uma mera recordação, mas um tornar em ato, um tornar presente aquele evento da salvação, o evento da morte e ressurreição de Cristo que nos trouxe a vida nova. Por isso que cada Eucaristia é uma Páscoa. Cada Eucaristia é celebração da vitória do Senhor ressuscitado sobre o mal e sobre a morte. Vamos então um pouco agora entender essas relações, ainda de forma mais aprofundada, entre evento histórico, Sagrada Escritura e liturgia na Páscoa do Êxodo. O relato do Êxodo busca a origem da Páscoa na noite da libertação da escravidão no Egito. Então isso é fundamental. Deus entra na história. Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar e o povo fez a sua Páscoa. Páscoa quer dizer isso, passagem. Então, vemos uma intervenção concreta de Deus. É impressionante como o cântico de Êxodo capítulo 15, que é aquele canto que celebra a Páscoa hebraica, louva e exalta a mão poderosa de Deus. Deus que estende a sua mão. A direita do Senhor fez maravilhas, diz o Salmo também, 118. A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor que age, que abre aquele mar vermelho. Então, é um evento histórico, é um evento de salvação, que é celebrado liturgicamente depois pelas gerações sucessivas. Por isso, nós notamos na Páscoa hebraica que essa perspectiva litúrgica de cada ano fazer a celebração do Seder Pascal, da Noite Pascal dos Hebreus, é fortemente sublinhada pelo cuidado com que o texto explica os detalhes da preparação dessa noite da Páscoa, dessa preparação do banquete pascal, que é centrado no Cordeiro. Então nós podemos ler isso no livro do Êxodo, lá no capítulo 12. O texto bíblico dá muitos detalhes de como os hebreus deveriam preparar a Páscoa. Teriam que ter ervas amargas, o pão ázimo, o cordeiro, e dá detalhes sobre o cordeiro. Ele precisa ser macho, ele não pode ter nenhum osso quebrado, não deve ter nenhum defeito. Dá detalhes porque cada detalhe tem um sentido. Cada detalhe, cada rito, cada símbolo tem uma função comemorativa. Ou seja, a função comemorativa tem uma função de memorial. Por exemplo, o pão ázimo recorda a pressa do povo para sair, faz memória dessa pressa do povo para sair do Egito. Eles não tiveram tempo de esperar o pão fermentar. Então comeram pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. As ervas amargas que eles também comem na noite da Páscoa lembram a dureza da escravidão no Egito. E por fim, o cordeiro, sinal da salvação de Deus. O sangue que estivesse aspergido na porta, os anjos pulariam aquela casa. Então esse era o sinal da intervenção de Deus, da salvação de Deus. Por isso eles celebram com um cordeiro. Ou seja, o rito da Páscoa hebraica é de fato esse memorial da passagem do Êxodo, da escravidão para a libertação. De uma terra de escravos para uma terra de livres. E é interessante que esse rito que é passado de geração em geração assume uma função, não apenas para aqueles que viveram de fato, historicamente, a Páscoa, que de fato atravessaram o mar a pé enxuto, mas o rito da passagem do Mar Vermelho, quando ele é utilizado na liturgia, quando é feita uma celebração desse rito, ele também serve a todas as gerações futuras que celebram aquele mesmo rito, porque eles estão também, pela liturgia, pela fé, na dimensão espiritual, também cruzando o Mar Vermelho.
Então, este é o sentido, queridos irmãos e irmãs, da liturgia. Nós herdamos esse conceito do judaísmo. Então, quando nós estamos celebrando a Eucaristia, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós estamos também com Ele fazendo essa passagem. Nós estamos comendo do seu sangue, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, bebendo do seu cálice. E nós estamos com Ele fazendo essa passagem espiritual. Que não é porque é espiritual, ela não é real. Não, é uma passagem espiritual, é uma passagem litúrgica, mas é uma passagem real. Não é apenas um teatro. A missa, a liturgia não é um teatro, que a gente faz uma mera representação. A gente, de fato, vive uma realidade. Quando nós celebramos, realmente nós estamos ressuscitando, morrendo e ressuscitando com Cristo. Então, isso é fundamental para a gente compreender na liturgia. Se o acontecimento da salvação originário foi antecipado e vivido na ceia ritual do Cordeiro, o mesmo rito se torna, assim, um instrumento capaz de vencer o tempo. A liturgia nunca perde a validade. Ela sempre atualiza, ela sempre torna em ato o mistério celebrado. Então, não importa quanto tempo nós temos do evento histórico da morte e ressurreição de Cristo. Toda vez que nós celebramos, nós entramos nessa realidade. Essa realidade se torna no nosso hoje, se torna no nosso agora um evento de salvação. Por isso que nós somos chamados como igreja a voltar a proclamar a história da passagem, que nos permite celebrar a liturgia. Mas ao mesmo tempo, é a liturgia que ajuda a desvendar o seu significado nas gerações sucessivas, conduzindo a significados novos e cada vez mais profundos. Então isso é muito interessante, porque a liturgia, a celebração, nos ajuda a entrar naquele mistério, a tornar em ato o mistério daquele evento histórico da salvação, mas ela nos permite não apenas tornar em ato, não apenas presentificar aquele evento de salvação, mas nos permite também a reconhecer, a discernir significados cada vez mais profundos. Essa é a importância, então, da tradição da igreja. É aquilo que nós estamos, então, recebendo dos apóstolos, recebendo das gerações anteriores de cristãos, mas nós estamos também desenvolvendo isso, desdobrando isso a partir daquela semente original dada e acontecida em Jesus Cristo. Então a tradição é uma tradição viva, é uma tradição realmente que alcança o hoje, que se desdobra e que continua se desdobrando, porque Deus é assim, queridos irmãos e irmãs. Deus é infinito, o mistério de Deus nunca se esgota, por isso que ele permanece mistério. E nós, pela igreja, gerações, vamos sempre descobrindo daquele mistério pascal coisas novas, desdobramentos novos, coisas ainda mais profundas que vamos intuindo na nossa fé e vamos assim amadurecendo na nossa fé. Por isso a beleza desse patrimônio espiritual já de 2000 anos na igreja e que continua a se desenvolver, claro, a partir daquela semente original, não alterando aquilo que está na semente, mas atualizando a potência da semente da ressurreição, do mistério pascal de Cristo. Por isso é interessante quando a gente nota também nessa ceia judaica o momento da Haggadah pascal, ou seja, da narração, né? A Haggadah em hebraico quer dizer isso, a narrativa, o elenco dos fatos que Deus de fato foi exercendo, foi realizando entre o povo. Então essa dimensão da narração e também da explicação do que aconteceu e também do que está sendo celebrado, eles tornam-se o instrumento através do qual o povo de Israel se reconheceu como convocação santa, como povo escolhido. Então isso é fundamental também na celebração litúrgica. O evento que é narrado, o evento da salvação que é explicado. E como é que ele é explicado? Ele é explicado por meio da palavra de Deus, que é lida na liturgia.
Por isso aí nós encontramos esse vínculo tão estreito entre palavra e liturgia, porque a palavra permite que aquele evento da salvação seja narrado, ou seja, seja contado, assim como os hebreus fazem a sua Haggadah. Nós temos até salmos inteiros que são uma verdadeira Haggadah pascal, lembrando de tudo que Deus fez, fazendo esse memorial da intervenção de Deus. E essa dimensão nós também herdamos no judaísmo e temos na liturgia. Isso é tão importante para o povo de Israel que ele reconheceu o seu próprio ato constitutivo na Páscoa. A libertação realizada por Deus foi ao mesmo tempo ato de criação e de redenção. Então, é um evento de fato fundador para Israel. Por isso, vive-se da Páscoa. E nós que somos o novo Israel, também somos chamados a olhar para a Páscoa de Jesus como esse evento de redenção, mas mais ainda, a Páscoa do Senhor ressuscitado foi um evento de criação, de recriação, porque em Jesus Cristo, o novo Adão, nós já somos, como diz o apóstolo Paulo, novas criaturas. O que foi dito sobre a Páscoa do Êxodo vale também, claro, para a Páscoa de Cristo, a Páscoa que o Cristo celebra e realiza, que ele celebrou com seus apóstolos na última ceia. As tradições sinóticas, ou seja, dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, concordam em destacar o caráter pascal da última ceia, em que eles estavam celebrando de fato como uma ceia pascal. Não há dúvidas que esses três evangelhos mostram a última ceia de Jesus como ele celebrando a Páscoa judaica, enquanto que o apóstolo João, no seu evangelho, descreve o próprio Jesus na cruz como Cordeiro Pascal. Por isso que se diz no evangelho joanino que o Cristo é crucificado justamente no momento em que estavam sendo abatidos os cordeiros que seriam utilizados no Seder Pascal. Ele é o Cordeiro imolado por nós, que está vivo e ressuscitado. É na última ceia que Cristo sela o cumprimento da vontade salvífica de Deus. Que Jesus, então, diz o seu fiat definitivo: faça-se, ó Pai, a tua vontade. Essa entrega do Cristo de dar o seu corpo e o seu sangue é a entrega da cruz. Já é a entrega do Senhor que se faz cordeiro por nós. Por isso que esses três eventos estão muito associados. Não à toa constituem o tríduo pascal, que na realidade é uma única celebração, que começa na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, a última ceia, passa pela cruz e termina na Páscoa do Senhor. Então já ali, na última ceia, Cristo estava já se ofertando ao Pai, dando o seu corpo e seu sangue para a salvação do mundo. O pão partido como seu corpo e o vinho derramado como seu sangue tornam sua vida uma oferenda suprema e fundamento de uma nova aliança. Cristo que se dá é a oferta perfeita ao Pai, a oferta do próprio Filho, a oferta de um Deus. E essa oferta, esse sangue derramado, é fundamento da nova e eterna aliança. A semelhança da Páscoa do Êxodo, também a última ceia comporta o imperativo de ser fielmente repetida. Por isso Jesus diz: fazem isto em memória de mim. Foi isso que Jesus ordenou aos apóstolos, foi isso que ele ordenou à igreja. Fazem isto, ou seja, repitam os mesmos gestos que eu estou fazendo aqui, em memória de mim, para recordar, para celebrar a minha Páscoa, para celebrar a minha entrega e a vossa salvação. A comunidade que se origina ali tem, portanto, um caráter cultual. Por isso que nós, pelo batismo, já somos sacerdotes. O Apocalipse diz: e fizeste deles, ou seja, o Cordeiro de Deus, fizeste deles para o nosso Deus um reino de sacerdotes, porque nós em Cristo fomos configurados ao sumo e eterno sacerdote e podemos assim celebrar a Eucaristia, ofertar ao Pai
o sacrifício do seu Filho. Somos, portanto, uma comunidade cultual. É também uma comunidade religiosa, porque é nesse evento da entrega de Jesus que essa comunidade reconhece a parte constitutiva da sua própria vida. Então é ali que o cristão encontra o sentido da sua vida, na oferta do Filho por amor, que se enche desse amor. Esse amor de Cristo transborda na vida do cristão e dá sentido à sua vida. A liturgia, assim, portanto, não é nada mais do que anamnese. Essa palavra em grego que quer dizer isso, esse memorial, atual e real, até que o Cristo venha. Então, repetiremos esse gesto, celebraremos a Eucaristia, faremos esse memorial da salvação até que o Cristo venha. Ao longo da Bíblia, a dimensão propriamente eclesial da Páscoa é continuamente acentuada. A Páscoa é, de fato, a experiência de um povo que quer conduzir um povo salvo. Então, essa é a nossa experiência. A experiência de um povo, a experiência de uma comunidade. Por isso não faz sentido celebrar a Eucaristia de forma exclusivista. A Eucaristia, por natureza, é um evento comunitário, é uma celebração comunitária. Por isso ela é sempre ela sempre possui, a Eucaristia sempre possui uma dimensão eclesial, ou seja, a dimensão da igreja. E essa dimensão possui inevitáveis conotações litúrgicas. De fato, a Bíblia hebraica nunca se refere a Israel como um povo genérico, como uma massa, mas ele é carral, ou seja, ele é a assembleia que foi reunida pelo próprio Deus. Então esse é o sentido de celebrar a Eucaristia, nos reunir em assembleia, assembleia santa, daqueles que foram convocados pelo Senhor, daqueles que foram eleitos pelo Senhor e foram atraídos a Ele, e ao redor do altar celebrar o Cristo, celebrar esse evento central da nossa fé, a Páscoa, como um povo, como uma comunidade, como uma assembleia. E é nessa comunidade, por meio dela, que Deus gosta de se manifestar. Por isso, a própria comunidade é chamada a se dedicar a ouvir a palavra e a celebrar os seus louvores. Então, como assembleia, nos colocamos como essa comunidade da escuta do Senhor. E por isso essa ação é uma ação também profética, porque o caminho histórico da comunidade da igreja é iluminado e purificado pela palavra. Então, ao escutar a palavra de Deus como a voz do próprio Deus, uma palavra que para nós é uma palavra profética, porque quer transformar a nossa vida, nos toca na nossa realidade. Não escutamos a palavra na liturgia apenas para termos cultura bíblica. Não, é porque aquela palavra entra na nossa história e é capaz de fato, iluminar, dar sentido, dar sabor. Por isso ela tem uma dimensão profética. A liturgia da palavra tem uma dimensão profética, porque é Deus falando ao seu povo e é Deus, por meio da sua palavra, nos querendo guiar, querendo de fato nos conduzir à sua vontade. Em virtude da própria vida de fé e do seu testemunho ativo, a igreja permite à palavra abrir novos horizontes. Então, essa palavra que ela nunca está vazia, ela nunca volta vazia, diz o profeta Isaías, mas ela sempre cumpre a sua missão, a missão de fecundar a nossa vida. E aí ela nos vai permitindo abrir novos horizontes, porque aquela palavra, no nosso contexto, na nossa vida, nos ilumine determinada coisa. Já na vida do outro, vai iluminar a sua vida, o seu contexto, a sua história. Então é uma palavra sempre viva, nunca é uma palavra isolada, apenas histórica, que está lá atrás, contando um relato que aconteceu há tanto tempo atrás e ponto. Não, é uma palavra que tem incidência na nossa vida, por isso é uma palavra viva. É muito bonito aquele testemunho do livro de Neemias, do relato do povo reunido como um só homem para ouvir a leitura da lei. Aqui temos uma liturgia do povo
saindo dos limites do templo e dos sacerdotes. Então, naquele momento em que Esdras proclama a palavra de Deus na praça e todo o povo reúne, todo o povo se coloca à atitude da escuta, já é também uma forma, já é uma compreensão de que a palavra ela é dirigida também à Assembleia. Ela tem uma incidência pessoal, mas é também uma palavra comunitária, que quer congregar o povo de Deus, que escuta uma única voz. Somos esse rebanho de Deus que escuta uma única voz, a voz do bom pastor, que é o próprio Deus. Por isso, essa dimensão também comunitária da palavra é fundamental. Assim, é muito importante nós nos reunirmos para celebrar, porque nos colocamos como esse povo da escuta, que Deus não fala apenas pessoalmente, a nós pessoalmente, mas nos fala também como um povo. É muito interessante também que na própria liturgia de Israel, além da festa da Páscoa, nós temos como festas de mais alto grau a festa das tendas, que se segue enquanto se exalta a observância da lei. E ela constitui um paralelo com a celebração da Páscoa. Então, armam-se tendas ao redor de Jerusalém, lembrando que Deus caminha com o seu povo, lembrando o tempo, fazendo memória do tempo que o povo viveu, peregrino no deserto. E lembrando assim, fazendo esse memorial de que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que caminha conosco, é um Deus que nos toma pela mão e nos ensina, nos mostra o verdadeiro caminho da vida. Então tudo isso se dá na liturgia, tudo isso se expressa, tudo isso se experimenta quando se é proclamada a palavra de Deus em uma celebração litúrgica. Então vejam a importância que tem a palavra proclamada em assembleia litúrgica. Vejam a integração, a profunda relação que existe entre a palavra e a liturgia. Deus que se manifesta, Deus que se torna presente, Deus que de fato demonstra a sua proximidade por meio da palavra, e nós, então, respondemos a esse Deus celebrando o rito, celebrando que Deus está próximo de nós, que Ele intervém na nossa história, que Ele é um Deus que caminha conosco. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje, mas na próxima semana nós voltaremos continuando ainda essa reflexão sobre a Sagrada Escritura na liturgia. Te espero no próximo programa. Até lá!